Então, primeiro, seja bem-vinda. Segundo, eu me chamo Thaís. Eu sou Thaís Borman, a rainha das bolachas. Eu sou especialista em bolachas decoradas, criadora do método MBS, Minha Bolacha de Sucesso. E com esse método, eu ensino as mulheres a lucrar com bolachas decoradas e conquistar não só independência financeira, mas também independência emocional. E se tornarem mulheres completas, felizes e poderosas. Ó, muito lucro, né? Com bolachas. Então, aqui, os ingredientes principais. Vamos começar pela manteiga. Por que eu vou começar pela manteiga? Existe já de cara uma grande dúvida quando se fala... Não tá cortando minha cabeça, Karen, agora que eu vou ficar em pé? Existe uma grande dúvida quando se fala em receita que vai manteiga. E, inclusive, existem já receitas que as pessoas transcrevem, né? Transcreve, ou seja, já mudou na hora de transcrever a receita, mudando esse ingrediente que é tão importante, que é a manteiga. E já começam a transcrever, ao invés de manteiga, já colocam a margarina. E isso é um erro, uma falha, um crime para massa, né? Por que você fala isso, Thaís? Porque eu já fiz massa com manteiga, que vai manteiga, e eu coloquei margarina e deu certo. Dependendo da massa, dá certo. Mas eu vou falar para vocês que, por exemplo, a massa que eu ensinei vocês hoje no curso não dá certo. Por que não dá certo, Thaís? Primeiro, começa pela textura da manteiga. A textura da manteiga determina também, não é só ela, mas ela também determina a textura da massa. Principalmente a hora do corte, para você ter um corte perfeito. A massa, depois de pronta, depois de assada, ela ter uma crocância ideal. Então, acho que dá para trazer mais para trás um pouquinho. Daí ele não arde no meu olho. Isso. Obrigada. Então, ela tem sim uma influência direta na qualidade da massa. Qualidade de aparência e qualidade de sabor. Porque você não se compara, não tem nem como comparar uma massa com manteiga e uma massa com margarina. Não se compara. Né? A textura, toda a aparência, mas o sabor ele é totalmente outro. Por quê? A gordura da manteiga, ela vem de origem animal. Então, ela dá sim uma crocância, um aspecto totalmente diferente na massa. Então, ao morder a massa da bolacha, você já consegue identificar se foi feito com manteiga ou se foi feito com margarina. Muito importante essa dica, né, Thaís? Deixa eu te cortar, porque tem princesa que tá chegando agora. E o que nós estamos explicando da manteiga, Thaís? Porque aumentou agora muito a live, e daí só para quem chegou agora, elas entenderem que nós estamos falando da manteiga na massa, né? Da manteiga na massa, né, princesas? O que acontece? Da coração, quem tá gostando, porque eu tirei os comentários. Carmen, você não se incomoda do meu com um copo daquele de água? Não. Por favor. O que acontece? A manteiga, ela é fundamental e ela é crucial para o sucesso da massa da bolacha. Porque essa mania de substituir para você ter uma massa talvez mais barata, mais em conta... Só um pouquinho. Essa questão de você substituir para a massa talvez ficar mais barata é um ledo engano, né? Porque às vezes você tá decaindo, às vezes não, porque se colocar margarina no lugar da manteiga, você tá perdendo muito em qualidade. Perdendo a qualidade da tua massa, você vai perder lucratividade. Você não pensa que está aumentando o teu lucro. Não, muito do contrário. Você está totalmente enganado. O seu lucro vai diminuir porque a sua bolacha ela não vai ter valor. Ela não vai ter uma percepção de sabor. É muito diferente, gente. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, a Thaís tá falando isso, mas eu faço aqui uma receita com margarina e fica uma delícia e todo mundo gosta. Mas eu vou falar para você, vou usar aqui e falar para você, experimenta usar uma manteiga mesmo, de verdade, e você vai perceber a diferença. Thaís, mas isso vai aumentar muito, né? Isso vai aumentar muito a questão do custo da minha massa. Mas você tendo uma massa de boa qualidade, você vai ter automaticamente um lucro maior. Então, não pode... A questão assim, Thaís, eu posso ou não substituir a manteiga pela margarina? A resposta é não. O contrário, né?
Vamos falar certo aqui para você não equivocar. Então, Thaís, eu posso substituir a margarina pela manteiga? A resposta é não, porque ela vai interferir na crocância, no sabor, na textura, na aparência e na qualidade da tua massa. Veja quanta coisa só que eu citei aqui, poderia citar ainda mais coisas. Então, a questão de você querer diminuir o custo substituindo alguns ingredientes que são principais, são fundamentais em algumas receitas. Então a manteiga, ela tem um papel muito importante nas massas de uma maneira geral. É ela que é a gordura, ela que vai dar a crocância na sua massa. Então às vezes você tá aí, eu não sei o que acontece, Thaís, fiz a receita da massa, segui o passo a passo certinho, a minha massa não tá ficando crocante. Opa, será que o ingrediente tá certo? Porque assim, gente, existem duas como que eu vou dizer? Duas possibilidades aqui bem interessantes. Se você está usando exatamente as quantidades indicadas na receita, né? Porque se fizer qualquer alteração já não é mais a mesma receita. Aí ela está mudando a receita. Então você está usando as mesmas quantidades. Você está seguindo exatamente o passo a passo. Por quê? Diferente daquilo que a gente aprende, falar, a ordem dos fatores não altera o produto. No nosso caso, altera totalmente. Faça uma bolacha começando de trás para frente para você ver que não vai dar certo. Nós temos que respeitar exatamente a hora correta de cada ingrediente e o seu tempo. Então, aí o que acontece? Você começa a substituir. Então, se você não substituiu, usou a mesma quantidade, não alterou, fez o mesmo passo a passo e a massa deu algum problema, então você vai ter que identificar se a qualidade dos ingredientes que você está usando está de acordo. Como assim? Porque existem, manteigas e manteigas. E a cada dia que a gente vai no supermercado, aparece uma marca nova, que a gente não conhece, né? Então você vai ficar sempre naquela dúvida, será que essa marca é boa? Como que eu vou saber se essa marca é boa ou não? Primeiro passo, eu preciso começar a identificar os rótulos. Primeiro passo, eu preciso começar a ler rótulos. Porque quando eu vejo uma manteiga, e se eu for comparar, eu vejo que ela tem diferença, né? Diferença do quê? Primeiro que já começa, manteiga com sal, manteiga sem sal. Manteiga extra, o que é uma manteiga extra? Manteiga fermentada, o que é isso, manteiga fermentada? Então, como existem essas diferenças, elas não estão só na característica do produto, mas também estão na característica do valor. E não necessariamente que você precise usar a manteiga mais cara do supermercado para ter uma bolacha boa. Não, você só precisa aprender a comprar um produto de qualidade. Como é que eu sei, Thaís? Se eu chego lá na prateleira do supermercado, tem, 20 tipos de manteiga. Primeiro, então, a manteiga, você pode sempre optar pela manteiga sem sal. Por que a recomendação sempre é manteiga sem sal, Thaís? Primeiro porque nem todas as receitas pedem aquela pitadinha de sal. Algumas sim, algumas não. Se na receita que você está fazendo fala uma pitadinha de sal, você pode usar uma manteiga sem sal e descartar essa pitadinha de sal. Agora, Thaís, você falou que lá na receita que você ensinou hoje é manteiga sem sal, mas se eu fui olhar lá a minha geladeira e eu já tinha uma manteiga lá, por exemplo, uma manteiga com sal, eu vou deixar de fazer a massa por causa disso? Não, eu vou usar essa manteiga com sal mesmo. Vai alterar? Algumas pessoas que têm já o paladar mais aguçado, conseguem sentir assim que lá no fundo fica um residualzinho salgado. Mas isso é muito sutil, né? Com a quantidade que é adicionada dos outros ingredientes, ela acaba quase que passando despercebido. Então não vai mudar a textura, não vai mudar nada na sua massa, a não ser daquele gostinho leve no final, que algumas pessoas vão perceber, mas nem todas as pessoas vão perceber. Mas se eu for lá no supermercado, eu vou lá comprar porque eu não tenho manteiga, e vou lá comprar, eu vou escolher uma sem sal. Tá? Então, só é isso que eu quero deixar bem claro. Não significa que eu não posso usar com sal. Significa que se eu tiver escolha sem sal. Se for com... qual é a diferença, Thaís, se eu compro com sal ou se eu compro sem sal? A manteiga sem sal, pode ver que no mercado não é todas as marcas que você vai encontrar sem sal.
Por quê? Porque ela estraga mais fácil. Isso é importante porque, olha aí a dica. Se a manteiga sem sal estraga mais fácil, eu não cuidar do armazenamento dela, tão logo eu tenho uma bolacha que vai ter um gosto talvez não tão agradável no final se a manteiga já estiver passada. Que gosto que tem uma manteiga passada? Gosto de ranço. Não sei se alguém aqui já experimentou gosto de manteiga passada. Ela tem um gosto estranho, né? É aquele gosto de ranço. Então, se eu comprar manteiga sem sal, ai nossa, cheguei no mercado hoje, estava uma oferta imperdível de manteiga sem sal. Primeiro que você já tem que olhar o quê? O rótulo para ver se a validade dela, como diz, de repente tá numa mega promoção, porque ela vai vencer amanhã. Não é? E aí você vai comprar um estoque de manteiga sem sal porque tá lá na promoção, mas ela vai vencer. Então, tudo isso tem que cuidar. Por isso que ler rótulo é muito importante, ler validade, né? Ok, Thaís. Manteiga. Outro detalhe bem importante. Quando você vai comprar, eu tenho aqui que quando você vai lá no mercado, às vezes a gente tá numa pressa, às vezes esquece o óculos, eu nem tô usando meu óculos na live para não dar reflexo aqui. Mas aí você olha lá ligeiramente e fala assim, nossa, supreme, delícia, manteiga, ótimo, deixa eu catar isso aqui, tá num preço bom. Mas você não identificou que aqui do lado, nessa letra garrafal aqui, que justamente é uma estratégia pra gente não ler tão rapidamente assim, tá escrito que é margarina. Puxa vida, e se eu virar aqui, esse ladinho que fica lá na gôndola, vai ficar esse lado de frente. Aqui nem diz que é margarina. Com sal, supreme, nova receita, delícia, que é a marca Sabor Manteiga, mas o sabor tá pequenininho. E de repente eu passo a mão nesse pote e levo para casa e vou fazer a minha receita. E não deu certo, por quê? Porque eu não tô usando manteiga, já começa por aí. Qual que é a diferença, Thaís? A diferença tá na textura. A manteiga pode ficar na geladeira e ela vai estar sempre o quê? Molinha. Sempre... Manteiga ou margarina? Margarina. É que eu falo tanta manteiga. Então a margarina vai estar na geladeira, mas ela vai estar sempre molinha. Sempre nessa textura macia. Se eu preciso, então, de uma massa que esteja bem firme para o corte, significa que margarina não vai resolver minha vida. Sem contar que vai mudar o sabor, tudo aquilo que eu já falei, né? Agora eu pego uma manteiga. Isso que eu já tinha tirado ela da geladeira. Ela não estava no freezer, né? Já tá inclusive comida aqui, Olha. Ela é dura, né? Tá vendo, Dura. Né? Isso é uma manteiga. Aí pode ser manteiga também colonial. Eu uso manteiga colonial, tá? Eu uso assim, esses tabletes super boa qualidade, mas é colonial. E o que eu faço? Para ela não perder a validade, porque essa daqui ela é sem sal. Então, imediatamente ao comprar, eu sempre compro quantidades fracionadas. Eu não vou lá e compro um caminhão de manteiga. Eu compro assim, como eu uso bastante, normalmente eu uso de 4 a 5 tabletes desse por semana. Então eu compro toda semana de 4 a 5 tabletes, mas eu já compro e já levo pro freezer. Aí amanhã eu vou fazer massa, tiro do freezer, coloco na geladeira e daí no dia seguinte de manhã eu tiro da geladeira para fazer a receita. Por quê? Aí bem importante o nosso ponto que a gente fala, né? Eu deixei aqui do lado, só para mostrar para vocês a diferença. Então aqui ela está no ponto ideal para fazer uma massa, que é o ponto pomada. Deixa eu mostrar melhor, né? Porque acho que aqui não vai dar certo, né, Karen? Vou pegar uma colher e colocar na... Aqui dá para apertar, né? Olha só. A textura dela é super macia. Isso é o ponto pomada. Olha a diferença. Essa, um tijolo, estava na geladeira e essa fora da geladeira. É a mesma, né? Até a embalagem fica... Eu consigo modelar aqui a manteiga. Então, isso significa que a manteiga nesse ponto macio, temperatura ambiente, chamamos de ponto pomada, é o ideal para fazermos a massa, para preparar a nossa massa. O preparo da nossa massa, ele acontece sempre a partir do ponto pomada. Deixa eu só secar minha mão. Ele sempre começa a partir do ponto pomada para ser
o ponto ideal. Para ser o ponto ideal é ótima, né, gente? Então, assim, para conseguirmos a textura ideal do creme, a manteiga precisa estar nesse ponto. Ai, eu esqueci de tirar a manteiga da geladeira, deixa eu correr e colocar ela no micro-ondas. Você vai pôr no micro-ondas e a tua manteiga vai derreter. Uma vez que a manteiga é derretida, a gordura se separa, né? Você vai perceber, principalmente nessas manteigas caseiras, né? Coloniais, você vai perceber que ela separa ainda uma quantidade. Por que isso acontece? Isso é importante saber porque você já deve ter ouvido falar que existe a manteiga de garrafa, a manteiga ghee, né? O que é caríssimo, por sinal, que é a manteiga ouro, né? Por que ela é cara? Porque justamente nada mais é do que você pegar uma manteiga normal, derreter ela numa temperatura branda, pode ser em banho-maria, pode ser num fogo baixíssimo. Você vai derreter ela e ela vai mudar, né, a textura. E também você vai perceber que tem alguns residuais que vai descer e uma espuminha branca vai subir. E a manteiga ghee nada mais é do que essa manteiga aquecida vai soltando aquela espuminha e vai sendo recolhido. O que é essa espuminha? São os residuais do leite, do soro, né, da nata, enfim, ele é totalmente extraído, então ficando somente a gordura limpinha ali. E aí ela nunca mais volta nessa textura que nós conhecemos da manteiga. Então quem já, né, experimentou a manteiga ghee, ela tem uma textura bem diferente. Então nada mais é então do que nós estamos mudando. Ah, Thaís, então posso fazer manteiga ghee em casa? Pode, né? Mas para nossas receitas da bolacha não. Então por isso que você não pode derreter a manteiga. Você tem que usar ela no ponto pomada. Então tá aí uma dica super importante. Se você derreter a manteiga, você já mudou o processo dela. Você já mudou a manteiga. Já não é mais manteiga normal, e sim manteiga ghee, tá? Ok? Manteiga? Tem mais dúvidas sobre manteiga, Kari? Chegou agora, não pode trocar a manteiga por nada, né, Thaís? Não. Só vou colocar aqui sem sal e com sal. Na verdade pode, mas não vai ser essa receita, né? Daí assim, ó, até assim, tem gente que fala assim, ai, mas eu usei a margarina culinária. Gente, margarina culinária é gordura vegetal, pelo amor de Deus, colocar gordura vegetal na receita, né? Então põe banha de porco, que vai ser mais gostosa que gordura vegetal. E, inclusive, né, a minha avó fazia bolacha com banha, só que meio, né? Colocava manteiga e colocava banha, era outra bolacha, né? Então, melhor pra gordura animal do que pra gordura industrializada, que é feita, fabricada, né? E uma fabricação terrível. Manteiga. Vamos para o segundo, que é também bem importante. Thaís, daí no final avisa elas que a gente vai falar do granulado. Tá. Tem algumas dúvidas de granulado, daí nós vamos sanar. Tá bom. Agora vem açúcar, tá? Açúcar parece ser algo assim tão, né? Nossa, tão simples na nossa receita, mas tem muita princesa que adora substituir o açúcar, né? Nunca vi isso, né? Primeira coisa, quando a gente fala de receita, a primeira pergunta já é se pode substituir alguma coisa. Então, assim, né? Aí ela já não é mais aquela receita, porque tudo que você muda já é uma nova criação, já é uma nova receita. Posso fazer? Pode, mas são testes. Você vai substituir, você vai testar, vai fazer uma vez, duas, três, para ver se fica igual, se fica do mesmo jeito. Ficou? Gostou? Ok. Não tem nada de errado quanto a isso, mas só estou dizendo que para manter o padrão daquela receita, a fidelidade de sabor, de textura, enfim, de acabamento, de corte, de tudo, ela precisa ser exatamente igual, seguir a risca o passo a passo. E aí vem a questão do açúcar, né? Eu nem vou pôr num bolzinho aqui que acho que fica mais fácil para visualizar. Então aqui eu tenho o quê? Açúcar refinado. É o açúcar mais conhecido, né, gente? O nosso açúcar refinado é esse que nós usamos na receita de hoje, lá da aula do curso Lucre com Bolachas, edição Páscoa. É esse que a gente usa em grande parte das nossas receitas de massas, de bolachas e doces em geral. Só que tem muitas pessoas que adoram substituir, falam assim, Thaís, eu posso substituir? Então, assim, na maioria das vezes, tá? As receitas que levam açúcar refinado, você pode substituir de olhos fechados pelo seguinte açúcar. Então, foi lá,
açúcar refinado, substituição. Ó, que nem vou tirar que já tá aqui. Açúcar cristal. Thaís, mas se eu colocar açúcar cristal, a minha massa vai ficar com um aspecto bem esquisito, meio uns pontinhos, ela dá uma esparramada, ela fica meio esquisita. O que que acontece? Então, você não pode usar o açúcar cristal dessa forma. Você precisa levar ele para um triturador, liquidificador, né? Algum mixer aí, para triturar ele. Daí você vai passar na peneira e vai usar só aquela partinha fina, sabe? Só os grãos. Por quê? O que que você vai fazer? Você vai quebrar os cristais. Qual que é a diferença do açúcar cristal para o açúcar refinado? O próprio nome já diz, cristal, porque tem cristal de açúcar maior. Já o refinado, os cristalzinhos são bem menores. Então, eu preciso fazer o quê? Triturar esses cristais de açúcar para deixar ele mais fino. E aí eu passo na peneira, uso a mesma quantidade e tá tudo certo. Então, não vai ter interferência na textura triturado, tá, gente? Atenção, não vai falar assim, eu coloquei açúcar cristal, mudou a textura da massa, pensou que podia. Pode se for triturado, tá? Pode se for triturado e peneirado. Então, ele não altera no sabor, não altera em nada você usando o açúcar cristal triturado. Outro açúcar que não altera nada é você usar esse açúcar aqui, ó, que chama glaçúcar, que é o açúcar de confeiteiro, só que é o açúcar sem amido. Como que eu sei que ele não tem amido? Lendo o rótulo. Sempre olhe em rótulo das coisas, né? Sempre a gente vai no mercado, loja de confeitaria e tal, a gente vê produto sempre marca nova, não sabe o que eles estão fazendo, se é a mesma coisa ou não. Então, como que a gente vai saber? Lendo o rótulo. Quais são os ingredientes aqui? O glaçúcar, ele traz os ingredientes aqui embaixo, ó. Porque ele só é açúcar. Então, aqui, ó. Açúcar de confeiteiro, classe cristal branco, tipo confeiteiro. Então, ele só tem açúcar aqui mesmo, não tem mais nada, né? Então, não é propaganda para União. É que o União, acho que é um dos açúcares mais comuns de confeiteiro que tem no supermercado, tá? Tem outras marcas também. Mas sempre olhar o rótulo se não tem adição de outros componentes. Como que, por exemplo, Thaís? Ó, eu tô com um pacote aqui aberto. É o açúcar impalpável, né? Açúcar impalpável. O que que acontece? Açúcar impalpável, ele tem amido de milho. Como que eu sei? Você vai lá, que eu cortei aqui. Não, tá aqui, ó. Ingredientes. Atrás, informações. Açúcar e amido de milho. Então, ele tem uma parte bem grande de amido de milho, porque tudo que vai por primeiro no rótulo, quando você vai ler ingredientes de qualquer produto, aquilo que tem primeiro é o que tem maior quantidade dentro do pacote. O que está em segundo, terceiro e assim por ordem de quantidade. Aí é uma desilusão quem compra, como que fala, achocolatado, por isso que a gente não pode substituir cacau, chocolate e cacau, por achocolatado, porque se você ler qualquer rótulo desse chocolatado, ele tem açúcar, ele tem um monte de coisa, depois que ele vai ter cacau em pó. Dependendo da marca, o cacau em pó vai lá por último, ou seja, é o que menos tem ali dentro. Então, ele dá a diferença também, tá? Os açúcares, 1, 2, 3, e aí, lógico, né? Vem açúcar cristal, açúcar demerara, vem açúcar mascavo. Açúcar mascavo é um açúcar totalmente orgânico, então ele vai alterar textura, a sua bolacha vai se esparramar, ela vai ter outro sabor, porque o gosto dele vem da cana-de-açúcar, ele não é processado. Então, o açúcar mascavo, ele é o primeiro passo, né? O primeiro açúcar sem processamento. Ele vem já do caldo da cana. Então, vai alterar sabor, vai alterar textura, vai alterar tudo. O demerara, ele tem um processamento, né? Então, ele tá uma escala para cima. Então, mas mesmo assim, ele tem sabor e ele tem um cristal muito grande. E se eu bater ele? Mas ele não vai dar a textura ideal que você busca na bolacha, certo? Cada massa tem a sua particularidade, né? Até porque tem massa lá que vai outros tipos de açúcar, né? E daí em relação à substituição por adoçante, por xilitol, por não sei o que, não sei o que. Gente, de verdade, eu não trabalho com receitas diferentes que exigem. Tenho também receitas dentro do curso que não vai glúten, que não vai lactose, mas não são receitas indicadas na linha de diabéticos, essas coisas. Por quê? Para isso precisa ser um especialista e tem que ter uma cozinha toda separada para você atender alimentos especiais para pessoas com restrições
por conta de doença, né? Porque é diferente eu escolher, não vou comer açúcar. Agora, eu não posso comer açúcar, é diferente. Então, exige muitos outros cuidados. Então, não é a minha especialidade. Por isso, as minhas alunas já sabem. Thais, eu posso substituir por adoçante, por assim, por assado? Então, tem que fazer teste, né? Porque eu mesma não faço. Eu faço com açúcar conforme eu ensino. E eu tô ensinando a fazer assim, é assim que eu faço. Por isso que eu tô ensinando da forma que eu faço, tá? Vamos falar da farinha. Né? Eu coloquei aqui só trigo, mas é a farinha de trigo, tá? Farinha de trigo é outro fator, assim, ó, então vocês viram por que elas são principais, né? Porque elas realmente alteram demais o resultado da massa das nossas bolachas. Manteiga, açúcar e farinha. Se você não trabalhar com a qualidade desses 3 ingredientes, não tem como você exigir uma massa perfeita. É preciso sim. Muda a marca. Toda vez vai fazer uma receita nova, uma marca nova de manteiga. Daí uma hora dá certo, outra hora não dá certo. E daí você acha por quê? Não fica mudando de marca. A açúcar é difícil a gente mudar de marca, né? Porque normalmente é 2 marcas, 3 marcas que tem no supermercado e é tudo meio parecido, né? Apesar de que teve um açúcar que eu comprei uma vez que era muito ruim. Mas manteiga tem muitas opções. E farinha de trigo não é diferente. Farinha de trigo, você chega no supermercado, vai ter farinha de nome diferente. Você muda a região. Às vezes eu falo de uma marca aqui, você tá aí numa outra região do Brasil, você fala assim, nossa, nunca vi essa marca aqui. E talvez nunca veja mesmo, porque nem vai chegar na tua região. Assim como na minha região também não vai chegar marcas que você tem aí. Então tem algumas marcas que eu conheço e que eu super adoro e não existem aqui na minha cidade, né? Existem outras cidades quando eu, né, precisava, eu já sabia qual era a marca que eu podia comprar, porque não encontrava que eu compro aqui. Então é bem engraçado isso, né? E aí o que acontece? A mesma coisa que a manteiga é a farinha. Não tem como você ficar trocando de marca, trocando de marca, trocando de marca. O teu cliente, ele quer o mesmo sabor, a mesma qualidade. Se hoje ele veio aqui, provou uma bolacha e falou assim, nossa, que bolacha deliciosa. Meu Deus, que crocância, que sabor. Nossa, eu vou pedir 1 quilo dessa bolacha. Vai lá, pede e chega e recebe outra coisa. Não tem, né, gente? Não dá. Ele precisa sempre estar... Você tem que chegar sempre atendendo a expectativa ou superando. Agora, o que não dá para decepcionar, né? Não dá mesmo. Então, se você quiser realmente lucrar com bolachas, você precisa fazer bolacha gostosa e bonita. Né? Porque é gostosa que tem que ser feia, né, Karen? Tem que ser bonita, né? Mesmo que seja só a massa da bolacha, num potinho, num vidrinho, qualquer coisa, ela dá muito lucro, gente. Só a massa da bolacha. Mas olha, você vai observar corte, você vai observar o assado da bolacha, se não tá queimado de um lado, tá torta, tá desbeiçada, né? A espessura, todas bonitinhas na mesma espessura. Tudo isso é capricho. A embalagem, uma tag bonita na embalagem. Todo esse carinho que você demonstra na hora de entregar, por mais que seja